Ok. Bom, vamos abrir então a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 5. Pedro, capítulo 5. Hoje nós vamos ver os versos 5 a 7. Pedro, capítulo 5, versículos de 5 a 7. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Até aqui vamos orar. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra. O meu pedido aqui essa manhã, mais uma vez, é que o Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, use a Tua palavra para falar poderosamente aos nossos corações, para transformar as nossas vidas. Nos faça, Senhor Deus, mais parecidos com Jesus. Opera em nós transformações que tragam prazer ao Senhor, glória ao Teu nome. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu estou pensando em escrever um livro sobre humildade. Esse livro vai ser sobre os 10 homens mais humildes da face da terra. E a parte que eu falo sobre mim já está quase concluída. Eu estou precisando só de mais 9 para eu treinar, para poder terminar o livro, né? Os 10 homens mais humildes da face da terra. É muita humildade, né? Bom, brincadeiras à parte, hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre esse assunto da humildade. Por quê? Porque o verso 5 aqui do nosso texto, ele fala exatamente isso. Sejam todos humildes uns para com os outros. Não é esse tipo de humildade, né? Olha como eu sou humilde. Nossa, como eu sou humilde. Mas eu espero que hoje nós vejamos aqui 4 questões relacionadas à humildade e a gente entenda um pouco melhor esse assunto e a gente busque aplicar essas verdades às nossas vidas. Então, a primeira questão que eu quero começar aqui trabalhando com vocês é: o que é humildade? O que é humildade? O versículo 5 que eu acabei de ler para vocês, quando ele diz assim, ó, sejam todos humildes uns para com os outros, literalmente, o jeito que está lá no texto grego, o sentido é esse, tá? Mas a forma como está escrita lá é um pouquinho diferente. Será que alguém aí tem uma tradução que diz algo um pouquinho diferente do que eu li aqui? Alguém? Todo mundo diz, sejam humildes uns para com os outros. Hã? Sujeitos, humilhados. Nenhuma outra versão diz alguma coisa sobre roupa, vestes, nada. Porque literalmente a expressão é assim: vistam as roupas da humildade, ou vistam a humildade todos uns para os outros. Literalmente seria isso, tá? Como se a humildade ela fosse uma roupa que eu deveria vestir, e ela tem alguma relação, nessa vestimenta aqui, com os outros. Uns para os outros. Vocês vistam a roupa da humildade uns para os outros. O que isso significa? É muito interessante que aqui nós temos o imperativo, que é o modo como o verbo é colocado, geralmente quando se quer dar um mandamento. Mas o mais correto seria dizer, quando aparece no imperativo, que ele coloca uma responsabilidade sobre nós. Uma responsabilidade sobre aqueles que estão ouvindo. Então nós temos essa responsabilidade aqui de vestir a humildade. E por que a humildade ela é tratada aqui com essa figura de uma roupa? Qual seria a ideia? Tá? Talvez porque a roupa ela seria a primeira coisa que apareceria.
Seria uma maneira de tentar chamar a atenção, né? Tiago, ele vai falar algo interessante sobre isso. Olha comigo Tiago capítulo 2, versos de 1 a 4. Só para você ver aqui a figura da roupa, como ela é usada por Tiago, tá? Só voltar um pouquinho aí, Tiago 2, do 1 ao 4. Olha o que ele diz. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham, imaginem, que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, olha as roupas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde põe os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Então, a roupa, ela servia para distinguir a pessoa, chamar a atenção da pessoa para algum tipo de status, de honra, de nobreza. E a figura que Tiago usa aqui é exatamente essa. Uma pessoa entrando na igreja toda, né, com roupas finas, roupa de marca, né? E aí ela chegando ali, as pessoas já dizendo assim, olha, sente aqui, porque esse aqui, só pela roupa eu já estou vendo que ele é uma pessoa mais especial, então sente aqui. E outro chega com roupas desgastadas, roupas velhas, né? E que aquilo já denota que é uma pessoa que não tem muita condição. Como é que é o tratamento aqui? Eles, ou você fica lá atrás, ou então você se deita aqui no chão, para esse que está com as roupas bonitas, botar os pés em cima de você, para ele descansar os pés. Tá? A figura, né, bem pesada. Então, a roupa, ela chamava atenção. Ela, dependendo da roupa que você estivesse usando, ela traria ali algum tipo de visibilidade, de honra, de destaque, ou algum tipo de rejeição. Aqui, quando Pedro fala sobre todos vocês, olha, usem as roupas, vistam a humildade uns para os outros, a primeira coisa que ele faz já é nivelar todo mundo igual. Todo mundo é chamado a vestir, tem essa responsabilidade de vestir a mesma roupa, é a humildade. Todo mundo usa a mesma roupa no meio do povo de Deus, a roupa da humildade, tá? Então, é como se a humildade ela fosse uma farda, que deveria estar presente no vestuário de todos nós, todo mundo com a roupa da humildade. E o que ele está querendo dizer com isso? O que deve aparecer nas nossas vidas, o que deve chamar a atenção, aquilo pelo qual nós devemos ser distinguidos no meio da comunidade, deve ser a humildade. Não é o que eu visto, não é o que eu tenho, o que eu possuo, o que eu não possuo, mas a humildade é que deve marcar a minha vida. A humildade é que deve chamar a atenção. A humildade. E aí, aqui me parece até uma coisa intrigante. Porque a humildade não é exatamente aquilo que deveria ser discreto. Em outras palavras, o que ele está querendo dizer é, se tem uma coisa que deve chamar a atenção, vocês podem ser discretos, mas tem algo que deve chamar a atenção, deve ser a humildade na vida de vocês. Humildade. E note aí também que ele fala que essa humildade é uns para os outros. Essa roupa da humildade que eu visto é para os outros. Qual é a ideia? Qual é a relação aqui? A palavra humildade, ela geralmente tem uma conotação de você ser abaixado. A humildade tem uma ideia de diminuído, de ser diminuído. A ideia, basicamente, é de ser colocado numa posição baixa. Por isso, geralmente, a mesma palavra humildade, ela também pode ser traduzida, às vezes, como humilhação. Quando a pessoa é humilhada, a gente não tem essa ideia de que aquela pessoa foi diminuída, ela foi abaixada, né? Ela foi colocada numa posição baixa. Então, o que é isso? Qual é a ideia de humildade aqui? Primeiro, não é coitadismo, tá? Humildade não é autodepreciação. Não é você adotar agora uma postura que você fica assim o tempo todo, coitadinho de mim, pobre de mim. Não, eu não sei de nada. Eu não mereço nada, eu não sou ninguém. Não é essa a ideia, tá? Não é essa a ideia aqui. Na verdade, o oposto da humildade seria o orgulho.
a soberba, a altivez. Nota, o próprio sinônimo aqui de altivez, ele já mostra uma ideia de, enquanto que a humildade ela fala de ser abaixado, a altivez, o orgulho, fala de ser elevado, fala de ser levantado, ser visto, né? De ser aumentado. Por isso a ideia de orgulho, muitas vezes, ela traz uma conotação de inchaço, né? De alguém que cresce, que se incha, né? Que se enche todo para aparecer. Então, a ideia de coitadismo, por exemplo, de autodepreciação, de ficar o tempo todo se diminuindo pessoalmente, essa atitude, ela parece uma atitude humilde. Porém, quando você faz isso, quem é que você está trazendo para o centro para ser visto? É você. Então, embora pareça uma atitude de diminuição, de humildade, de humilhação, na verdade é uma atitude que ela continua colocando foco sobre você. Ela continua atraindo a atenção das pessoas para você. Então, essa atitude de coitadismo, de autodepreciação, muitas vezes ela vai ser a expressão de um coração orgulhoso e não um coração humilde. Olha que coisa interessante. Um coração orgulhoso. Por quê? Porque talvez essa sua atitude, ela possa expressar que você está querendo chamar a atenção dos outros para você. As pessoas começam a ficar com peninha de você. As pessoas comecem a vir ali, passar a mão na sua cabeça, a gastar tempo com você, a serem sugadas por você. Isso é o coração do orgulhoso chamando a atenção. Talvez seja uma atitude porque você acha que você não está recebendo a atenção que você merece. Olha o orgulho aparecendo. As pessoas não veem quem eu sou. Elas não reconhecem o meu valor. E aí eu fico nessa autodepreciação para continuar chamando a atenção, mobilizando as pessoas ao meu redor, ao redor dos meus interesses, das minhas necessidades. Humildade aqui, uns para os outros. A humildade, ela se coloca numa postura que serve ao outro. Não é uma postura de igualdade, eu me coloco como igual aos outros. É uma postura de que eu me abaixo para servir os outros. É uma postura em que eu me coloco numa posição que não me impede de servir os outros. Independente de quem eu seja, independente de onde eu moro, independente do que eu tenho, independente de qualquer coisa, eu estou numa posição e essa posição não me impede de continuar servindo os outros. Eu me abaixo para servir os outros. Não é isso que Jesus fez e nos ensinou? Ele não era o Senhor, como Senhor, a grande autoridade, o dono, aquele que tem poder para dominar, para exercer domínio. E o que foi que ele fez? Ele um dia pegou uma toalha, uma bacia com água, chamou os seus discípulos e ele disse: o Senhor não é maior do que os seus servos. Então, vou começar a lavar os pés de vocês. Irmãos, essa era uma atitude assim, escandalosa, eu diria. Não era o tipo de atitude, essa humildade, que era honrada, vista como uma virtude no meio da cultura greco-romana, não. O virtuoso era aquele que chamava a atenção, atraía as pessoas, né, por sua sabedoria, pelo seu poder, seja lá por alguma razão. E não o que se diminuía, o que se colocava ali servindo a todos. Esse era o escravo. Esse era o que estava na ponta de baixo da pirâmide social. E Jesus, ele vai e se coloca nessa posição de lavar os pés dos seus discípulos. É por isso que Pedro tem aquela reação: não, Senhor, longe de mim. Como é que o Senhor é o Senhor e o Senhor vai lavar os meus pés? Não, eu que vou. Eu é que tenho que lavar os pés do Senhor. E o Senhor Jesus está ali ensinando essa humildade, e Ele está ali dizendo que, olha, se eu não fizer isso daí, você não tem parte comigo. Aí Pedro pega e se empolga, né? Como ele gosta de se empolgar. O Pedro que está escrevendo isso daqui, mesmo, então lava logo tudo, sim. Lava a cabeça, lava tudo, né? Que eu quero ter parte com o Senhor. Então, meus irmãos, aqui Pedro começa, talvez,
trazendo à memória essa experiência de humildade que ele experimentou ao lado de Jesus, ele começa nos chamando a todos, igualando todo mundo tem a mesma roupa, a roupa é a humildade, e essa humildade, ela visa o outro. Essa humildade te leva para uma posição de servir ao outro. Não é alguém que pensa pouco de si mesmo, mas é alguém que não está olhando para si mesmo. É alguém que está olhando para o outro, para as necessidades do outro. Sabe, Paulo, ele vai falar sobre essa atitude de humildade, que é esperada de todos nós e que é vista claramente em Jesus, lá em Filipenses. Filipenses capítulo 2, eu quero que você dê uma olhadinha comigo. A gente expôs Filipenses há pouco tempo na nossa igreja, mas vamos dar uma olhadinha de novo aqui, Filipenses 2, versos de 3 a 8. Tá? Filipenses 2, do 3 a 8. Olha o que diz o texto. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente, olha a humildade, considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês, atitude de humildade, a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, olha quem ele era, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se, olha a humildade, a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Então nota, Jesus sendo Deus, ele não se agarrou aos seus privilégios, às suas prerrogativas de ser Deus, mas ele se esvaziou. O que é esse esvaziamento? Ele deixou de ser Deus? Não, é a postura que ele assumiu. Ele assumiu uma natureza humana e uma postura de servo. Sendo Deus, agora era um servo. E ele nos serviu como? Ele serviu ao Pai e nos serviu ao mesmo tempo, entregando a sua própria vida naquela cruz, para que nós agora pudéssemos ter acesso ao Pai, comunhão com o Pai, perdão diante do Pai. Ele tomou pecados que eram nossos e foi moído naquela cruz, como nós lemos hoje em Isaías 53, por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados. Essa postura, sendo Deus, ele se encontrou numa cruz, sendo castigado por pecados que eram meus. É uma postura de serviço. Essa é a postura de humildade que é esperada de cada um de nós. Olhar para o outro. E não somente para os nossos interesses, para nós mesmos. Eu costumo dizer que o orgulhoso, ele só vê espelho. Para onde ele olha, ele só vê espelho. Por quê? Porque só vê ele mesmo. Ele só vê seus interesses, as vantagens que ele pode ganhar, sua posição. Ele só vê a si mesmo. O seu coração é como se tivesse uma selfie, né? A foto dele lá e agarrado a isso, a ele mesmo. É ele que está no centro da sua própria vida. É ele. O humilde é aquele que olha para o outro. O humilde é aquele que não está interessado, não está buscando, olhando só para ele. Não, ele está com os olhos voltados para onde os olhos foram criados para estar. Voltados para os outros. Ele é aquele que olha, por exemplo, para Deus, que é o outro. E olha para o próximo, que são os outros que estão ao seu redor. Eu disse para vocês, ele não é alguém que despreza suas capacidades, por exemplo. Não, ele é alguém que reconhece quais são os dons que ele recebeu. Pedro já falou sobre dons aqui na carta, né? Ele reconhece que dons, que talentos ele tem, mas qual é a atitude dele? Ao invés de ficar chamando atenção para si, ser louvado pelo que ele sabe fazer, pelo que ele pode fazer, ele oferece esses dons para o serviço do outro. Para o serviço de Deus, para a glória de Deus, para a edificação do povo de Deus, para a edificação da sua igreja. Ele apresenta quem ele é para o serviço do outro. Quando Jesus um dia falou sobre o seu coração, como é que ele descreveu o seu coração?
Ele disse, eu sou manso e humilde de coração. Ele tinha um coração voltado para o outro. É isso que ele espera de nós. Mas a pergunta para nós, então, a pergunta para você, então, é: onde estão os teus olhos? Onde está o teu coração? Os teus olhos estão voltados para o outro? Ou tudo que ocupa os teus olhos é o teu próprio reflexo? É um espelho. O teu coração está voltado para o outro? Ou no teu coração só há lugar para você mesmo? Tudo que ocupa a tua mente, tudo pelo que você se dispõe a fazer, é o que eu quero, o que eu vou ganhar, o que vai me dar prazer. Onde estão os teus olhos? Onde está o teu coração? Então, humildade, em resumo, é se colocar nessa posição de serviço aos outros, olhar para os outros, olhar para Deus, olhar para o próximo e se colocar a serviço. Agora, a segunda questão aqui que nós vamos aprender com Pedro é que a humildade, ela deve ser a marca das relações dentro da igreja. Ele espera que todos nós estejamos vestidos com essas roupas da humildade e que nós estejamos agora nos relacionando uns com os outros, no meio do povo de Deus, com base na humildade. Essa deve ser a marca. Dá uma olhada ainda no verso 5 comigo. Ele diz assim, ó: da mesma forma, ou semelhantemente, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. É assim que está na minha tradução, mas literalmente a palavra aqui é jovens, sujeitem-se aos presbíteros. Tá? É muito interessante que nos versículos anteriores, do verso 1 em diante, ele começou dizendo, portanto, apelo para os presbíteros. Nós vimos isso domingo passado. Né? Quem é o presbítero? É o pastor, tá? É o líder da igreja. Então, ele diz, olha, sujeitem-se aos presbíteros, aos pastores. E agora, ele fala no verso 5, da mesma forma, jovens, né, sujeitem-se aos presbíteros. O que ele está querendo dizer aqui? Bom, primeiramente, essa expressão aí, semelhantemente, então ele está querendo dizer que aquela postura que ele esperava dos presbíteros, dos líderes da igreja, deve ser também a postura que ele espera agora dos jovens na igreja. Semelhantemente, assim como eles, vocês também. Essa seria a ideia aqui. E qual era a postura que ele esperava dos líderes, que a gente falou no domingo passado? A gente poderia resumir exatamente numa postura de serviço. Uma postura de serviço. Os líderes são chamados não para buscar glória pessoal, não para serem exaltados acima dos demais, mas eles são chamados para servir ao povo de Deus com os dons que Deus deu a eles. É por isso que, se a gente voltar aí no capítulo 5, versos 2 e 3, ele vai dizer para os líderes, olha o que ele diz: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. É o oposto do orgulho. É a humildade, essa posição aqui de serviço. E agora, quando ele fala aqui, os jovens, o que ele está esperando deles? Quando ele diz que eles devem se submeter aos presbíteros, aos líderes. Exatamente a mesma postura de serviço. A igreja deve reconhecer a liderança, se essa liderança realmente é uma boa liderança, uma liderança saudável, uma liderança que tem as marcas descritas por Pedro aqui. E o que a igreja deve fazer? Se colocar como auxiliar dessa liderança, servindo para a glória de Deus. Então é serviço mútuo, é humildade. Os líderes se botam numa posição de servir, a igreja se bota numa posição de servir. E os dois então juntam forças, somam forças nesse serviço para a edificação do corpo. Essa é a ideia aqui. Então a humildade deve marcar as nossas relações, porque só a humildade vai nos colocar nessa posição de serviço. Deixa eu só dar um detalhe para vocês. Por que ele fala aqui de jovens? Né? Era esperado que ele falasse, ele falou os líderes, blá, 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 a igreja, os irmãos, mas ele fala aqui, usa essa palavra, né, jovens. Alguns entendem que aqui, talvez ele esteja pensando naqueles que teriam maior dificuldade
de se submeterem, se colocar nessa posição de serviço. Então, os jovens, muitas vezes, eles acham que já sabem de tudo, né? Tem uma fase da vida que parece, você descobriu algumas coisas, você acha que agora você descobriu a roda, que agora você sabe de tudo, os outros não sabem de nada, os outros são atrasados, os outros estão ultrapassados, né? Os mais velhos são de outro tempo, de outra época, hoje em dia é diferente, hoje as coisas não são assim, eles não sabem nem usar a internet direito, né? A gente não, a gente já sabe de tudo. Ou, às vezes, os jovens, né, eles têm criatividade, e por isso eles são mais inovadores, são mais fortes, mais resistentes por causa disso, talvez, à liderança, que às vezes querem mudar tudo, né, querem mudar as coisas. Mas eu acredito que esse não é o ponto aqui. Essas verdades aí podem ser verdades, devem ser trabalhadas na vida dos que são mais jovens, mas eu acredito que o ponto aqui, quando ele fala dos jovens, ele está fazendo um contraste com os presbíteros. A palavra presbítero, a gente viu, significa anciãos. Por isso que é traduzido até aqui como os mais velhos, tá? Então, a liderança são os anciãos, são os mais velhos. E aqui não necessariamente tem a ver com idade, mas tem a ver com maturidade, tá? A gente já falou sobre isso. Então, em contraste com os anciãos, com os maduros, com os mais velhos, todos os outros são os mais jovens. Essa seria a ideia. Por quê? Porque se você prestar atenção, ainda no verso 5, ele diz, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos, ou talvez na sua versão seja cada um de vocês, ou todos vocês. Então, se por um lado ele falou jovens, do outro lado ele já está chamando toda a igreja. Por isso, existem algumas propostas de como a gente entender essa palavra jovens, alguns achavam até que seriam os presbíteros mais jovens na igreja, mas eu entendo que aqui é uma palavra para toda a igreja. Resumindo, eu falei para os presbíteros, agora deixa eu falar para vocês que não são os presbíteros. Eu falei para os anciãos, deixa eu falar para vocês que são os não anciãos, que ele chama de jovens. Tá? Então, qual é aqui, em resumo, a instrução, a responsabilidade que ele coloca sobre a igreja? Todos vocês, líderes ou não, todos, a igreja, presbíteros ou aqueles que não são presbíteros, devem estar prontos para amar uns aos outros, ajudar uns aos outros, buscar o bem uns dos outros, servir uns aos outros nas suas necessidades. Isso à custa muitas vezes dos seus próprios benefícios. Todos nós devemos estar prontos a negarmos a nós mesmos. Às vezes eu queria algo, e esse algo é legítimo, eu poderia ter, mas eu estou vendo uma necessidade na vida da igreja, uma necessidade na vida dos irmãos, e às vezes eu vou deixar aquele algo que eu queria de lado, e que não era pecado, por algo maior, que é servir às necessidades dos meus irmãos. Então, essa postura é esperada de cada um de nós. E se essa marca da humildade, ela aparecer na igreja, o que nós vamos ter é unidade. É comunhão. É um relacionamento mais íntimo e profundo. É amor. E aí, vem uma coisa interessante para nós. Se a humildade, ela produz amor, o orgulho, ele vai produzir exatamente o contrário. O orgulho vai produzir divisão. O orgulho vai machucar os outros. Porque o orgulho não olha para os outros. O orgulho só olha para si mesmo. Então, o orgulho vai usar os outros. O orgulho vai tentar extrair dos outros, sugar dos outros, sem dar nada, sem ajudar em nada. Então, o orgulho, ele vai dividir, machucar, quebrar os relacionamentos na igreja. Mas a humildade não, ela vai edificar, ela vai construir, ela vai unir. Por isso, ele espera que a marca das nossas relações como povo de Deus, como igreja, deve ser humildade. Roupa da humildade para todo mundo. Agora, irmãos, ele vai apresentar para nós também, ainda no verso 5, uma razão, uma boa razão, para que nós lutemos por humildade. Para a gente buscar realmente ter a humildade como essa marca nas nossas vidas. Olha comigo aí, ainda no verso 5. Da mesma forma, jovens, ou a igreja como um todo, sujeitem-se aos presbíteros, aos líderes, sejam todos humildes uns para com os outros,
né? Vistam todas a roupa da humildade para servir aos outros. Por quê? Olha agora a razão que ele vai dar. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe, essa expressão aqui, se opõe, ideia de não apenas virar o rosto, mas está contra. Uma posição contrária. Deus se opõe aos orgulhosos. Aqui ele está citando um texto já do Antigo Testamento. Provérbios, capítulo 3, verso 34. O orgulhoso, ele está na contramão dos propósitos de Deus para o mundo. Por isso Deus se opõe ao orgulhoso. Deus, ele tem um plano, ele tem um propósito, ele tem um desejo para nossas vidas, para a nossa igreja, para esse mundo. Mas o orgulhoso, ele está indo na contramão, ele vai contra esses propósitos, contra esse desejo de Deus. Por isso Deus resiste, Deus se opõe a ele. O orgulhoso, ele só pensa nele mesmo, como eu já disse. Ele vive para si, a sua imagem é o que importa, os seus ganhos e vantagens é o que importa. Mas qual é o propósito de Deus para nós? Quais são os propósitos de Deus? Para que nós existimos aqui nesse mundo? Para que a igreja de Deus existe? Nós existimos para além de nós. Enquanto que o orgulhoso está fechado em si mesmo, Deus nos chama para algo, Ele deseja algo nas nossas vidas que é para além de nós mesmos. É por isso que as grandes confissões, credos, catecismos protestantes do passado, elas sempre falavam sobre o propósito principal do ser humano. Por exemplo, o Breve Catecismo de Westminster, que foi um documento criado pelos protestantes, ele começava com uma pergunta. Tá? Catecismo não é coisa de igreja católica, às vezes a gente pensa isso, né? Que a gente nasceu num país predominantemente católico e sempre ouvimos a palavra catecismo nesse sentido. Mas catecismo é basicamente perguntas e respostas para o ensino, certo? Então, os protestantes fizeram seus catecismos também. E nesse de Westminster, ele começa com a pergunta: qual é o fim principal do homem? Qual é o propósito principal da nossa existência? Resposta: glorificar a Deus e desfrutar de Deus para sempre. Esse é o propósito para o qual nós existimos. Eu tentei colocar esse propósito de outras maneiras para a gente poder entender, ficar mais claro para nós, tá? O fim principal da nossa existência, da nossa igreja, das nossas vidas, é glorificar a Deus. Como é que eu glorifico a Deus? Sendo um discípulo, primeiramente, que faz outros discípulos. Quando eu sou um discípulo, eu busco mostrar Deus na minha vida. Eu busco agradar a Deus. E uma das maneiras pelas quais eu agrado a Deus é trazendo outras pessoas que vão se tornar discípulos de Deus, de Cristo, que vão agora alegrar a Deus e revelar Deus nas suas próprias vidas. Em outras palavras, eu glorifico a Deus quando eu busco agradar a Deus e mostrar Ele na minha vida. E ao mesmo tempo, eu estou tentando alcançar outras pessoas que vão fazer a mesma coisa. Buscar agora, entregar as suas vidas completamente nas mãos do Senhor para agradá-lo, para alegrá-lo e para revelar Ele em suas próprias vidas. Então nota que nós existimos para algo fora de nós. Nós existimos, todos os propósitos de Deus são quais? Nós existimos para amar a Deus, adorar a Deus. Então, Ele é o outro. Não é para amar a nós mesmos, adorar a nós mesmos, amar a Deus, adorar ao Senhor. Ele diz que o primeiro e grande mandamento, amar a Deus de todo o meu coração, com toda a minha mente, é entregar-me por completo a Ele. Nós existimos para servir uns aos outros. Ele nos dá dons exatamente para isso, para satisfazer as necessidades uns dos outros. É para o outro que eu existo. Eu existo para buscar os que estão perdidos. O outro que está lá fora perdido. Alcançá-lo, evangelizá-lo, mostrar para ele a boa notícia do perdão em Deus, da graça de Deus. Alguém já disse que tem apenas duas coisas que nós podemos fazer nessa terra e que nós não vamos poder fazer no céu.
Quais são essas duas coisas que nós não vamos poder fazer na glória? Uma, pecar. Espero que você não aproveite o seu tempo aqui na terra para pecar, porque senão você nem vai estar lá na glória. E a segunda coisa é falar do amor de Jesus para os que estão perdidos. Na glória nós vamos estar juntos apenas com os salvos, com o povo de Deus. A hora de falar do amor de Deus para os outros é agora, é aqui. Essa é a única oportunidade que eles vão ter. Então o Senhor nos chama para os outros. Para os outros. Para ajudar aos outros a serem semelhantes a Jesus. Isso é o que a gente chama de discipulado. É com a minha vida mostrar como é andar com Jesus. Nas minhas conversas, nas oportunidades que eu tiver, mostrar como é viver para Jesus. Crescer em semelhança a Jesus. Nós existimos aqui para ter comunhão uns com os outros, compartilhar da graça que Deus deu para cada um, nessa comunhão, nessa interação uns com os outros. Então nota, todos os propósitos apontam para algo além de mim, fora de mim, para o outro. Seja Deus, seja o meu próximo, seja o meu irmão. Tudo envolve os outros. E o que ele diz aqui? Se por um lado ele resiste ao soberbo, ele resiste ao orgulhoso, por outro lado ele dá graça aos humildes. Aquele que agora tem os seus olhos abertos para o outro, o seu coração aberto para o outro, Deus, ele dá graça, o seu favor está sobre você, a bênção dele está sobre você, a capacitação dele vai vir sobre você, para que você possa exatamente amar a ele e amar os outros, cumprir os propósitos dele nesse mundo. E a recompensa dele também, a graça como uma recompensa do Senhor também, ela está sobre aqueles que desejam cumprir os seus propósitos. Então, o que a gente aprende disso daqui? Para que é que você existe? Para que é que você existe? Pelo que você tem vivido. O que se expressa na tua existência? É orgulho ou humildade? É uma visão centrada em si mesmo, que está correndo desenfreado por esse mundo, só atrás de algo em si mesmo? Ou é um coração que aprendeu que não pode mais viver para si mesmo? Um coração que agora entende que nós estamos aqui por algo maior. Que nós estamos aqui para mostrar, revelar a graça, o amor de Deus para esse mundo. Servir os outros e atrair esses outros para Ele, para a glória dEle. E a quarta questão que Pedro nos apresenta aqui é que há esperança para os que buscam humildade. Há esperança. Olha o verso 6. Ele diz assim: portanto, aqui é uma conclusão, está chegando a uma conclusão, tá? Portanto, e qual é a conclusão dele? Diante de tudo isso que ele falou, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Vamos por partes aqui, tá? Aqui, mais uma vez, a gente tem um imperativo. E esse imperativo, né, ele coloca uma responsabilidade sobre nós, tá? Qual é a responsabilidade? Humilhem-se. A palavra é a mesma para humildade, certo? Agora tem um detalhe aqui, é um imperativo passivo. O que é essa ideia de passivo? É que você sofre a ação. Tipo, eu não humilho, eu sofro a ação de ser humilde, de ser humilhado. Eu tenho essa responsabilidade de sofrer essa ação de ser humilde. Como é que isso funciona? Qual é a ideia aqui? Qual é a responsabilidade que ele coloca sobre nós aqui? Basicamente é você se deixar ser colocado numa posição de completa submissão e dependência de Deus. Humilhai-vos. Como? Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Se permita ser colocado nessa posição em que agora você depende completamente dele e não do seu próprio braço. Em que você agora está completamente ao serviço dele, confiando nele e não só em você mesmo. Essa é a ideia aqui, essa é a responsabilidade aqui. Confiar em Deus
e não em mim mesmo, e assim me colocar nas mãos dele e não depender do meu próprio braço. Como é que eu faço isso? Ele vai dizer no verso 7. Aqui, às vezes a gente não percebe a relação por causa da tradução. Ela diz assim, no verso 6, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Como é que eu faço isso? Aí o verso 7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Na verdade, ficaria melhor se a gente traduzisse assim, ó, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. A ideia é, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, lançando sobre ele toda a sua ansiedade. É assim, é dessa maneira que você se coloca completamente nas mãos dele. Vamos tentar entender e explicar isso melhor. Quem eram os leitores de Pedro aqui? Os leitores de Pedro, a gente já tem falado isso desde o começo. Irmãos que estavam sofrendo, que estavam sendo destratados, caluniados, humilhados, perseguidos por causa de Jesus. Por causa de Jesus. E qual era a tentação que eles enfrentavam diante desse cenário? Qual é a tentação que você enfrentaria diante de um cenário onde agora você é crente, e porque você agora é crente, por causa de Jesus, seu compromisso com Jesus, agora as pessoas te desprezam, as pessoas, elas não querem mais se relacionar com você, elas agora tentam te prejudicar. Qual é a tentação dentro desse cenário? A tentação é você começar a pensar só em você mesmo. É você começar a pensar na sua segurança que está sendo perdida, no seu conforto que está sendo tirado, no seu prazer que está sendo destruído, diminuído. Então, pensando nessas coisas, você começar a desfrutar disso que ele chama de ansiedade. Seriam aqui preocupações inquietantes com você mesmo. Seria a ideia de um medo, um pânico, uma angústia agora, sobre o que você vai perder, sobre o que pode acontecer com você. Seria essa a ideia, basicamente. E essa ansiedade aqui, ela é apresentada por Pedro, esse tipo de ansiedade, como uma manifestação de orgulho. E a gente pode até também, mais uma vez, ficar assim, como assim? Como é que a ansiedade, essa preocupação exacerbada, ela pode ser uma expressão de orgulho? Porque agora as circunstâncias tiraram o controle das suas mãos. Antes você achava que você podia tudo, você confiava em você mesmo. Eu sou inteligente, eu sou trabalhador, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e os meus planos vão dar certo, porque eu tenho essas capacidades, por causa disso, daquilo, porque eu sou legal. E agora você está recebendo o contrário disso, perseguição, calúnia. E agora você olha para si mesmo e pensa, eu não estou conseguindo resolver. Eu não estou dando conta por mim mesmo. Eu não consigo sair dessa situação. Eu não consigo por mim mesmo fazer com que as pessoas olhem para mim de uma maneira diferente. Eu não consigo trazer o meu conforto de volta. E agora? Aí vem o desespero. Eu não dou conta. Estou perdido. Acabou-se. Estou desesperado. Você centrado em si mesmo e agora se vendo incapaz, o teu orgulho começa a ser expresso em desespero. Agora o que Jesus falou sobre isso? Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, versos 25 a 34, exatamente sobre essa situação. Olha comigo. Mateus capítulo 6, versos 25 a 34. Olha o que ele diz. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida. É a ansiedade. Não andeis ansiosos com a sua própria vida. Quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito maior valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe,
pode acrescentar uma hora que seja à sua vida. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, não fiquem nessa ansiedade dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos, aqueles que não têm Deus, é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. O que Jesus está ensinando aqui? Que você deve confiar nele. Que você deve largar de depender de você somente e achar que você, o seu braço é que vai resolver tudo e colocar a tua vida completamente nas mãos dele. Volta para 1 Pedro. Olha o que Pedro tinha dito. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Se coloquem em completa dependência debaixo dessa mão poderosa. Como? Lançando sobre ele toda a sua ansiedade, colocando as suas inquietações, aquilo que você não consegue resolver, aquilo que tenta tirar a tua paz, nas mãos dele. Nas mãos dele. Confie completamente no Senhor. Dependa completamente do Senhor. Descanse completamente no Senhor. Por quê? Como é que eu posso fazer isso? Por que eu posso fazer isso? Exatamente por causa da esperança que Pedro dá àqueles que ele descreve como humildes. Aqueles que adotam essa postura de olhar para Deus e confiar nele. Olhar para o outro e servir aos outros. E descansar em Deus, que cuida de tudo. E ele dá aqui 3 razões para alimentar a nossa esperança, essa nossa certeza, essa nossa confiança em Deus. A primeira, ele fala da mão poderosa de Deus. Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. O que ele está lembrando para nós aqui, quando ele fala da mão poderosa de Deus? O Deus onipotente, o todo-poderoso, o Senhor do universo, está do nosso lado. Por que então eu vou ficar temendo e me desesperando se realmente tudo que eu tivesse fosse a mim mesmo? Como o orgulhoso pensa, então deveria me desesperar, porque eu não tenho poder para mudar muitas coisas. Mas quem está do meu lado é aquele que tem todo o poder. É em quem eu posso confiar, tem todo o poder, eu posso descansar porque ele tem todo o poder. Essa expressão, mão poderosa, é uma expressão que vai aparecer muito lá no Antigo Testamento, especialmente naquele momento em que Deus vem e arranca o seu povo das garras do Egito, o seu povo escravo no Egito. Como é que Deus o arranca lá? O texto vai dizer vez após vez, com a sua mão poderosa, ele revelou a sua mão poderosa, aqueles feitos todos, para arrancar o seu povo dali, trazendo livramento para o seu povo. E a ideia aqui, irmãos, o seu povo estava nas garras da maior superpotência dos seus dias. Não tinha como lutar. Por si mesmo não dava. E Deus foi lá e arrancou das mãos, com mão poderosa, porque ele tem todo o poder. Pedro está dizendo para esses leitores aqui, vocês estão passando por dificuldades, vocês estão sofrendo nas mãos dos ímpios. Quem tem a mão poderosa está do lado de vocês. Quem pode dar livramento para vocês e arrancar vocês dessa situação? Ele continua no controle. Ele continua no controle. A segunda coisa que ele vai falar aqui, para dar essa esperança para os irmãos, está aí no verso 7. Quando ele diz, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Ele tem cuidado de vocês.
Sabe, muitas vezes eu já tive que conversar com irmãos aflitos por causa do dia de amanhã. Irmãos aflitos, ansiosos, porque às vezes perderam o emprego, ou porque estão passando por uma dificuldade no relacionamento, porque estão passando por uma dificuldade de doença, de enfermidade, e estão desesperados, como é que vai ser o amanhã, o amanhã, o amanhã. E geralmente o que eu digo para esses irmãos é: irmãos, olhem para trás. Olhem para trás. Quem foi que fez você chegar até aqui? Você passou dificuldades lá atrás, mas nenhuma delas impediu você de estar aqui hoje. E sabe, o Deus que cuidou lá atrás é o mesmo Deus que continua cuidando hoje e vai cuidar amanhã. Porque Ele prometeu que Ele faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. E todas as coisas incluem sofrimento, inclui dificuldades das mais diversas, doenças, desemprego, percas. Tudo isso está incluído no todas as coisas. E de uma maneira soberana, maravilhosa, que muitas vezes nós não entendemos. Talvez só vamos entender na glória. Ele usa mesmo esses remédios amargos para o nosso bem no final. Você quer um exemplo mais claro disso? Vá ler a história de José. Você acha que quando José estava sendo vendido pelos irmãos, quase morto, quando José estava como escravo no Egito, quando José estava mofando dentro de uma prisão, José já estava vendo aquilo tudo como um prenúncio do palácio? Não. Humanamente olhando, não dava para fazer a ponte de sair de dentro daquela prisão para o topo da liderança da maior superpotência dos seus dias. Como sair daqui para ir para cá? E quando Deus fez tudo, qual foi a mensagem de José para aqueles irmãos que estavam com medo agora dele se vingar? Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus estava por trás, intentando isso para o bem. Deus usou o mal que vocês queriam fazer para mim, porque Ele tinha um propósito, Ele sabia onde é que isso ia desembocar. Era no bem, era no bem. Por isso Deus muitas vezes vai permitir e vai usar esses sofrimentos, doenças, desemprego, seja lá o que for. Mas Ele vai permitir que essas coisas aconteçam na nossa vida para nos levar para o bem, para mais perto dEle, para a edificação que nós precisamos, as mudanças que nós precisamos no nosso caráter, nas nossas vidas. Ele tem cuidado de vocês. Ele cuidou lá atrás, Ele cuida hoje, Ele vai continuar cuidando. Você pode não saber como, não imaginar como. Como, Senhor? Isso que eu estou passando, como vai sair alguma coisa boa disso? Eu não sei, nós não sabemos. Mas nós podemos nos agarrar nessas promessas e entender, Ele tem cuidado, Ele cuidou lá atrás. Ele vai continuar cuidando. E isso de uma maneira surpreendente, maravilhosa, espantosa para mim, resultará no meu bem. Sabe, depois de tudo que nós já passamos nessa vida, depois de tantas vezes que nos entregamos a uma posição de rebeldia contra Deus, de pecado contra Deus, olhar para trás e ver a sua mão vindo ao nosso encontro e nos trazendo para perto dEle, nos aproximando, nos amando, cuidando de nós, deveria ser suficiente, irmãos, para olharmos e entender, aquele que nos amou assim, aquele que entregou o próprio Filho por mim, como não vai continuar cuidando? Como não vai entregar juntamente com Cristo todas as coisas? E a terceira questão que ele coloca para nós aqui, para alimentar a nossa esperança, é quando ele diz aí, no verso 6, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Para que é o propósito? O propósito para os humildes, para que Ele os exalte no tempo devido. Os humilhados serão exaltados.
Essa é a ideia. Isso daqui, irmãos, não é sabor de mel, tá? Aqui não é... Pedro não está cantando. Quem te viu passar na prova e não te ajudou? Quando vê você na bênção, vai se arrepender, né? Você vai estar lá no palco e lá embaixo olhando assim, ó, morrendo de inveja. E você só dando beijinho no ombro, né? Não, Pedro não está falando nada disso aqui. A palavra aqui, o tempo devido. A palavra tempo que Pedro usa ao longo da sua carta para falar daquele grande dia. Da glória lá. Ora, se até aqui a humildade envolve essa minha disposição de servir os outros, você acha que a recompensa é Deus te colocar numa posição para você fazer inveja para os outros? E ficar se alegrando porque os outros estão se dando mal lá embaixo? Enquanto agora você não deu a volta por cima, não é isso. O que ele está falando, irmãos, é que o nosso final está garantido. Que não importa o que nós passemos aqui, o que nós venhamos a sofrer aqui, o final está garantido. A segurança para nós. E toda luta e dificuldade que a gente experimentar nessa terra é por enquanto. É por enquanto. Porque a glória já está garantida para nós. Todo o processo que nós encontramos nas Escrituras é sofrimento, tribulação, glória. Glória. Foi assim com Jesus? Ele se humilhou a si mesmo, ele se esvaziou, foi obediente até a morte, morte de cruz, sofrimento. E então ele foi exaltado sobremaneira. Glória. Glória. Aqui a mesma ideia para nós, permaneça firme porque o final está garantido. É glória que aguarda por nós. Glória. Teve algo que eu já disse aqui na igreja, uma história de um homem que ele foi preso nos seus dias. Era proibido pregar o evangelho se você não fosse um membro, um oficial da igreja do Estado. Então, se você não tivesse sido ordenado pelo Estado para ser uma espécie de funcionário público, um pastor funcionário público do Estado, você não tinha o direito de pregar o Evangelho. E seria como se fosse uma traição. Tá? Você estaria passando por cima da igreja do Estado. Então esse homem, ele era um pregador. Ele tinha pregado a palavra de Deus, porque ele queria que as pessoas vissem o seu Deus, se rendessem aos pés do seu Deus. E ele foi preso. E a punição era morte. Decapitação. O que foi que aconteceu? Deram a ele o seu último desejo. Qual o seu último desejo? Ele era um homem pobre. Ele disse: eu queria muito que antes de eu ser executado, a minha filha fizesse ali um ovo cozido para eu comer, antes de morrer. E então foi concedido. Ela foi lá, fez aquele ovo cozido para ele. E ele comeu aquele ovo cozido e olhou para ela e disse assim: minha filha, essa comida estava tão boa. Se eu pudesse, eu comia até de novo. Mas sabe de uma coisa que eu quero dizer para você, minha filha? Hoje eu tomei o café da manhã com você, mas daqui a pouco eu vou estar almoçando com Jesus. Daqui a pouco eu vou estar na presença dele, desfrutando de toda a glória que ele tem para mim. Essa é a visão daquele que entendeu. Humilhação, glória. Glória. E que confia nisso. E que coloca todo o seu coração nisso. É esse tipo de homem. É esse que olha para ele. E que se entrega aos outros por causa dele. E que não olha só para os seus próprios interesses. É esse que está pronto para ser esse discípulo. Pronto para morrer por ele, se necessário for. O pastor Hernandes Dias Lopes disse que lá na Coreia do Sul tem um museu chamado Museu dos Mártires. Aqueles que foram mortos por causa da sua fé. Especial ali durante o período da Guerra das Duas Coreias, onde o comunismo, por exemplo, ele era abraçado com um tipo de ateísmo e perseguia os religiosos, porque eles tinham uma religião estrangeira. Essa era a ideia, basicamente. Então, muitos foram torturados por causa da sua fé. Tem muitos livros com testemunho de homens que foram torturados, mortos por causa da sua fé. E tem esse museu lá,
Museu dos Mártires. E ele fala que quando você entra lá, tem as molduras, todas iguais, espalhadas assim ao longo do museu, com uma foto desses homens, e embaixo o nome deles e uma descrição rápida ali de como foi a vida deles, como foi o martírio deles, o sacrifício deles. E ele diz que quando você já está quase saindo do museu, tem lá uma moldura, só que não tem o nome e não tem uma foto. E quando você se aproxima dessa moldura, o que você vê lá dentro é um espelho. E o que tem escrito lá embaixo é: você pode ser o próximo. Só quem está disposto a depender completamente de Deus, a colocar a sua vida completamente nas mãos dEle, a negar-se a si mesmo e viver para Ele, para a glória dEle, que entendeu e crê e confia que depois da humilhação, a glória, está disposto a olhar para isso e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Dá-me apenas a graça que eu preciso para permanecer aos teus pés, com os olhos fixos em Jesus, aquele que morreu por mim, mas que ressuscitou para a minha redenção. Vamos orar nesse momento?